Então, os resultados do quiz são como os seguintes. Então, estratégias para reduzir o consumo dinâmico são a redução da tensão de alimentação, a redução da atividade, a redução do tempo que o circuito está ativo, o clock gating. E não uma técnica é a mudança da linguagem de discussão de hardware, isso não tem nenhum impacto. Outra parte, o clock gating reduz a atividade do circuito, pode ser aplicado em níveis diferentes de abstração, mas clock gating não muda a tensão de alimentação e o clock gating não geralmente reduz o glitching. Na parte final dessa aula, nós focamos em técnicas que tentam reduzir o consumo pelo vazamento, pelo leakage em circuitos integrados. Para entender várias dessas técnicas, precisamos primeiro analisar de novo a relação entre a tensão limiar e as características de uma porta lógica. Vamos começar com a relação entre tensão limiar e o vazamento de um inversor aqui em uma tecnologia de 65 nanômetros. Nós podemos observar que quando nós aumentamos a tensão limiar, podemos observar que o vazamento está caindo. Isso é, de uma certa forma, esperado, porque quando a tensão limiar é maior, a tensão que nós precisamos para ligar o transistor tem que ser maior. No outro lado, nós podemos observar quando a tensão limiar cresce também o atraso, ou seja, o desempenho está caindo. Então, nós temos aqui esses dois efeitos. Se nós mudamos a tensão limiar, nós podemos reduzir o consumo, mas no outro lado nós aumentamos o atraso. Um efeito parecido também é visível para a espessura do óxido, o TOX. Então, de novo, nós temos aqui o vazamento, nós temos aqui a espessura, e como é esperado, quando nós aumentamos a espessura, nós podemos reduzir o vazamento, que passa a porta, que faz sentido, porque esses efeitos de tunneling são menos visíveis quando nós quando nós aumentamos a espessura do óxido. Mas, de novo, se nós aumentamos o TOX, nós aumentamos também o atraso, que também faz sentido, porque quando o TOX é mais grosso, nós temos menos controle sobre o canal e demora mais para criar um canal dentro do transistor, e isso aumenta o nosso atraso e reduz o desempenho. E, de novo, podemos ver como na tensão limiar temos essa relação entre o consumo e o atraso. Bom, vamos fazer uma revisão rápida dos caminhos críticos. Nós sabemos, lógica sequencial que quase todos os projetos integrados têm. Nós temos aqui esses flip-flops que são controlados pelo clock. E entre esses flip-flops nós temos nossos caminhos, onde nós fazemos realmente os cálculos. E nós podemos ver que existem vários caminhos que nossos dados podem transversar o circuito, e o clock deve ser configurado para que todos os caminhos, para que todos os dados que passam todos os caminhos chegam no tempo corrido. Ou seja, nós precisamos procurar o caminho mais longo, que parece que é esse caminho aqui, e nós precisamos calcular qual é o tempo que os dados precisam passar para passar esse caminho, e quando nós temos esse tempo, nós podemos definir a frequência do clock. Além disso, nós temos o slack.
Vamos ver o que significa o slack. Nós temos aqui circuito simples, temos aqui as 4 portas, né? As portas de 1 e de 2, e aqui NAND e inversor. E nós olhamos aqui o tempo que os dados chegam na porta G2. Bom, podemos ver, né? Aqui temos mudança das duas entradas, A e B, mas aqui a mudança do A não importa, porque o G1 só vai começar com o cálculo correto quando as duas entradas são disponíveis. Então, podemos ver, o cálculo realmente começa só aqui. E agora nós temos o atraso da porta G1, né, aqui em verde. E depois deste atraso, nós temos o resultado no Y. Né? Então, nesse ponto, nesse tempo aqui, o G1 finaliza a sua operação. Mas agora nós podemos ver o sinal C tem que passar um caminho mais longo. Ou seja, o Y finaliza seu cálculo aqui, mas o C só chega aqui, porque né, o caminho aqui, especialmente o inversor, é mais longo do C, então o C chega mais tarde do que o Y, no G2. Então, nós não ganhamos nada que o Y chega mais cedo, porque o G2 só pode começar com o cálculo quando as duas entradas estão disponíveis. Então, o tempo que o Y está aguardando aqui, os dados estão aguardando aqui, nós chamamos o slack. E o slack é um tempo que mostra que nós não ganhamos nada, ou seja, se Y chegasse mais atrasado, o tempo total que nós temos o resultado final não mudaria. Isso é o slack. Bom, então vamos retornar para nossas técnicas de baixo consumo. Então, uma proposta muito utilizada hoje em dia é usar células lógicas que têm a mesma função lógica, mas que utilizam transistores diferentes, transistores com, por exemplo, células LVT-LTO, então essas são células com transistores com baixa tensão limiar e fino óxido. Então, seguindo das curvas iniciais, nós sabemos que eles têm alto consumo, mas também curto atraso. Então, essas são células que nós queremos colocar nos caminhos críticos. E nós usamos também células com uma alta tensão limiar, HVT, e uma espessura maior da porta do óxido da porta, né, HTOX, e essas portas têm baixo vazamento, mas também atraso maior, e nós idealmente usamos essas portas nos caminhos não críticos. Okay? Então, essa técnica permite a redução do vazamento sem custos em termos de desempenho. Então, aqui podemos ver, também para uma tecnologia de 65 nanômetros, para uma tensão de alimentação diferente, né? Nós podemos ver que a diferença de atraso, desempenho entre os dispositivos com baixa tensão linear ou alta tensão linear não é muito grande. Então, podemos ver aqui, nós temos aqui, ele é 0,7, então são 30%, aqui é 0,8 alguma coisa, 0,6. Então, as diferenças não são existentes, mas não tão significativas. No outro lado, nós podemos ver agora aqui o vazamento, nesse caso, só substrate leakage. Nós podemos ver que para tensão limiar diferentes, o consumo realmente pode ser consideravelmente reduzido, né? Então, aqui, até fator 5 ou 6. Isso, esqueci de dizer, isso é para uma porta NAND 2. Bom, então vamos aplicar a técnica. Nós temos aqui circuito exemplar
E a primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar o caminho crítico dentro desse circuito. Então, podemos ver, né? Se nós olharmos esses vários caminhos, por exemplo, nós podemos ver que o caminho realmente mais longo é este caminho. Ok. Com este conhecimento, agora, podemos trocar as portas. Né? Então, nós temos aqui as portas com uma baixa tensão limiar, um óxido fino, e nós sabemos que essas células têm um atraso menor, então essas células são colocadas no caminho crítico, e depois nós tentamos adicionar as portas com alta tensão limiar e um grosso óxido para reduzir o consumo, mas para garantir que nenhum caminho tem um atraso maior do que um caminho crítico. Então, nós podemos ver aqui, nesse caminho aqui, nós podemos trocar as duas portas, isso é bom, mas, por exemplo, este caminho aqui, nós não podemos trocar todas as portas, então é necessário aqui colocar para essa porta tensão limiar baixa para garantir que o atraso aqui é igual ou menor do atraso máximo desse caminho crítico. Então, nós podemos garantir aqui que o atraso máximo deste circuito não mudou. Mas, nós conseguimos reduzir o vazamento desse circuito. Ok. Tem um outro efeito que também é muito utilizado. Esse é o efeito de stack. Então, vamos ver. Nós temos aqui uma cadeia de transistores NMOS. E aqui nós podemos observar uma coisa interessante. Vocês podem ver aqui o número dos transistores que são desligados. Então, sabemos, se nós desligamos um transistor, a função do stack vai ser desligado. Né? Independente se aqui nós temos 1, ou se nós temos aqui 0 e 0, isso não muda a função que nosso stack tem. Né? Então, se nós desligamos um transistor, a função fica a mesma. Mas, nós podemos observar que o vazamento deste stack, o subthreshold leakage, muda exponencialmente. Ou seja, aqui nós temos um transistor desligado. Então, temos aqui um subthreshold de 10 nanoampere, por exemplo. Agora, se nós desligamos um segundo transistor, de novo, nós não mudamos a função do stack, porque um transistor já é desligado, mas o vazamento que nós temos dentro desse stack está caindo de até 80%. Né? Para os outros é um pouco menor, né? Para 3 ou 4, mas tem uma grande diferença entre ter 1 ou 2 transistores desligados. Né? A razão são efeitos de biasing, efeitos que são mais detalhados, mas é possível encontrar na literatura uma explicação mais detalhada. Bom, então este stack effect abre algumas possibilidades. Né? Então a ideia nesse caso é usar transistores adicionais nos nossos circuitos. Esses transistores têm um nome sleep transistor. A função deles é quando o nosso circuito não faz nada, então se nós não colocamos novas entradas para o nosso circuito, nós ativamos esses transistores, como resultado que nós temos nos caminhos mais um transistor que vai ser desligado. Okay? Não esqueçam. Se nós não colocamos novos dados aqui, nós não temos consumo dinâmico, claro. Mas nós temos o vazamento. E a ideia aqui é de colocar mais um transistor nos caminhos desligados, né? Porque vamos pegar aqui um inversor, por exemplo. Nós temos aqui um inversor. E se os dados de entrada são constantes, né? Então, os dados é 0. Então, aqui, né, nós não temos um consumo dinâmico, porque é 0. E, nesse caso, o 0 é o NMOS é
desligado, mas mesmo assim nós temos vazamento. Então a ideia é de aqui colocar mais um transistor que conecta também várias outras portas e desligar este transistor também, porque agora nós temos e dois transistores entre VDD e ground que são desligados. Claramente, se vocês, por exemplo, têm uma porta NAND 3 e vocês têm uma condição que 3 transistores são desligados, adicionar o sleep transistor aqui não faz uma grande diferença, é claro. Mas é muito comum nas suas portas que só ou dois transistores são desligados. Então, essa técnica de aplicação de sleep transistores realmente pode consideravelmente reduzir o consumo. Desvantagem, claramente, tem várias desvantagens. O mais significativo é quando vocês ativam esses sleep transistores, ou seja, quando vocês desligam esses aqui, o seu circuito não pode fazer um cálculo, claro. Então, essa técnica pode colocar somente nos tempos de dormir dos nossos circuitos, enquanto que a técnica com dual VTH ou dual TOX sempre pode ser aplicada. Então, é muito importante, quando o circuito não tem nada a fazer. Bom, agora vamos ver como implementar a técnica de sleep transistors. Então, claramente, nós não usamos para cada porta lógica um transistor só. A ideia é que sleep transistor é conectado com muitas portas. Então, aqui, uma ideia é das voltage island, das ilhas de alimentação. Então, para ver, nós temos aqui nosso projeto com a alimentação geral. E agora nós temos parte 1, que pode ser processador 1, parte 2, processador 2. E os sleep transistores são conectados com estas ilhas, então é possível de ligar uma ilha inteira. Outra possibilidade é uma solução mais granular. Nesse caso, nós colocamos dentro do nosso grid mais sleep transistores. Então, neste caso, nós realmente podemos desligar vários blocos menores. Isso aumenta o esforço, a complexidade do controle, mas no outro lado nós podemos ganhar ainda mais, podemos reduzir ainda mais o consumo, porque, como eu falei, essa técnica pode ser aplicada somente para os blocos que não são utilizados. Então, se vocês pegam, por exemplo, o processador é muito provável que você tenha pelo menos um bloco que está ligado. Então, se você tem aqui uma solução mais granular, vocês podem, dentro do processador, desligar todos os blocos que não são utilizados. Bom, os sleep transistores têm alguns problemas. Vamos ver, nós temos aqui o nosso porto. Primeiro, uma técnica, é muito comum usar somente um sleep transistor, talvez no N ou no P, normalmente no P, mas isso, então vocês não precisam de dois transistores, porque, como eu falei, mostrei no slide anterior, a diferença maior é entre ou dois transistores, mas ter 2 ou 3 transistores no stack desligado não faz grande diferença. Então, vamos ver, nós temos aqui nosso transistor e nós sabemos que nós podemos modelar nossos transistores como resistências. E agora vamos olhar num modo quando o transistor está funcionando. Nós podemos ver, nós temos aqui uma corrente, porque nós temos aqui nós descarregamos nossas capacitâncias. O problema é que essa corrente aqui, ele cria um voltage drop, um Vx. Então, a tensão que nós temos aqui, que está em cima da nossa porta, não é VDD, mas VDD menos Vx, que é a tensão aqui.
E nós sabemos, se nós reduzimos a tensão em cima da nossa porta, nós reduzimos também o desempenho. Ou seja, se a resistência aqui é maior, nós temos um Vx, voltage drop, maior, e isso reduz a nossa, o desempenho dos nossos circuitos. Né? Então, aqui o truque é de selecionar, dimensionar os transistores como um auto W, né? Como para fazer transistores grandes para reduzir o R, e também uma técnica de binning. Então, a ideia é de buscar portas que são ligadas em tempos diferentes. Né? Vamos olhar aqui, então vocês podem ver, né? Se essas portas, por exemplo, têm uma configuração com essa, então neste caso seria uma boa estratégia de usar, por exemplo, 2 sleep transistores e conectar essas duas portas com este sleep transistor e essas duas portas com este sleep transistor. Por quê? Porque quando esta porta está fazendo a operação, você tem uma corrente, mas sabemos que essa porta não faz nada, porque ela só começa quando ela está finalizada. Então, neste caso, a corrente máxima que passa aqui é a corrente dessa porta ou essa porta. Né? Enquanto que não seria uma boa estratégia colocar essa porta e essa porta junta, porque nesse caso a corrente que passaria aqui seria o dobro dessas duas correntes. Bom, é possível de usar o stack vector ainda mais, que é o stack forcing. Neste caso, é possível fazer o seguinte, é possível uma técnica de dividir os transistores em 2 transistores, mas com W reduzida. Então, nesse caso, nós deixamos a função, nós não mudamos a função, são 2 transistores só, aqui temos 2 NMOS, mas quando nós desligamos, então, seja, por exemplo, se nós temos aqui sinal 1, os 2 transistores são desligados e nós realmente podemos utilizar o stack effect. Okay, desvantagem. Aqui, né, nós temos agora, nós aumentamos a resistência. Né? Okay, nós reduzimos o W e nós colocamos os 2 transistores em cima, né, como stack. Então, nós aumentamos a resistência de cada transistor e, além disso, nós colocamos aqui 2 transistores. Então, o atraso aumenta. Né? Mas do outro lado, né, nós não temos custos na área, nós não precisamos de nova tecnologia, isso é bom, e a capacidade de entrada também fica a mesma, mas como eu falei, o atraso realmente está reduzido. Então, podemos ver aqui, temos aqui uma produção exemplar, então nós podemos ver aqui o atraso, nós podemos ver aqui o vazamento, então nós podemos ver usamos 2 stacks, né, aqui com a comparação entre elementos com high VT, com alta tensão limiar, com baixa tensão limiar. Então, realmente é possível reduzir o vazamento mais do que uma implementação comum. Né? Então, aqui o vazamento é maior, mas nós podemos ver claramente que o atraso aumenta consideravelmente. Então, de novo, é a opção do projetista de usar, de olhar o que ele quer. Né? Ele quer alto desempenho, médio desempenho, ou seu foco é mais em consumo. Então, nesse caso, essa solução realmente é a melhor. Bom, podemos observar mais uma coisa. Nós sabemos, né, o número dos transistores desligados define o vazamento. Né? Então, nós podemos ver que para vetores de entrada diferentes, nós temos vazamento diferente. Né? Então, por exemplo, se nós temos aqui significa, neste caso,
esses transistores aqui são ligados e só um PMOS, né? Os PMOS são desligados. Então, neste caso, nós temos realmente 3 caminhos. Isso resulta, né, mesmo que eles são desligados, mas eles têm 3 caminhos para o vazamento de substrate. Então, isso resulta no vazamento maior. E no caso de 000, quando os 3 NMOS são desligados, nós temos o máximo do stack effect. Então, nesse caso, nós temos o vazamento menor. E vocês podem ver que é uma diferença considerável. Então, é o fator 100. Então, realmente faz uma diferença. Então, existe a possibilidade de calcular qual vetor de entrada vai explorar mais o vazamento. Não? Então, nós temos aqui nossas portas, e para cada porta nós sabemos, não temos aqui, são conectados, e nós sabemos que é dependente do vetor de entrada, cada porta tem um vazamento diferente. Então, a ideia é de procurar o vetor que gera o vazamento mínimo. E quando nossa porta pode entrar no sleep mode, nós colocamos esta porta de entrada. Então, aqui, normalmente nós temos os dados, né, quando o nosso circuito funciona, mas quando nós entramos no modo que o circuito não tem que fazer nada, nós ativamos aqui o sinal de sleep, que significa que nós colocamos este vetor na entrada e nós colocamos no nosso circuito no estado com baixo consumo. Vantagem dessa técnica: nós não precisamos sleep transistores, isso é bom. Desvantagem: nós temos aqui este multiplexador e, claramente, este minimum sleep vector não pode reduzir o vazamento tanto esses sleep transistores. Mas, de novo, não precisamos sleep transistores. Bom, além disso, nós podemos também explorar o gate oxide leakage, porque o gate oxide leakage, né, o vazamento que passa aqui na porta dos nossos transistores, e nós sabemos que tem vários componentes, né? Tem o gate oxide, o gate para drain, gate para canal, gate para a fonte. Então, dependente dos sinais de entrada, nós temos vários desses componentes de gate oxide leakage, e nós temos aqui também o substrate leakage, e nós podemos ver que temos também, né, se nós consideramos agora esse vazamento, nós podemos ver que o vazamento de novo é diferente. Então, a ideia é de analisar a probabilidade dos sinais de entrada e reorganizar as entradas para que nossa porta, né, que é a probabilidade do sinal de entrada para nossa porta é que nós forçamos o vazamento menor. Então, isso é uma reorganização dos pinos. Então, nós não mudamos a porta, isso não é uma técnica que só funciona no modo de sleep, porque essa técnica é uma vez você faz o projeto do seu circuito, você determina a probabilidade dos sinais de entrada e depois você verifique se é possível de reorganizar essas entradas dependente das probabilidades. Claramente, se a simulação não for correta, ou seja, você determina uma probabilidade de sinais de entrada errada, que não é igual à utilização do seu circuito, essa técnica aumenta de novo, ou pode aumentar o vazamento. Então, de novo, é muito importante saber qual é a probabilidade de entrada. Bom, agora vamos analisar técnicas que podem ser utilizadas para reduzir o consumo dinâmico e consumo de vazamento.
Então, como já discutimos várias vezes, a tensão de alimentação afeta o atraso. Então, se você aumenta a tensão de alimentação, vocês podem reduzir o atraso e ela aumenta, né, o consumo dinâmico, né, quadrático, e ela também aumenta o consumo estático. Né? Então, isso também é importante. Né? Para o dinâmico, é uma influência quadrática, para consumo vazamento, a influência é linear, mas mesmo assim o VDD também aumenta o vazamento. Bom, então uma das técnicas mais utilizadas hoje em dia em processadores é a técnica de escalamento da tensão e da frequência. Então, isso mesmo, né? Todos os seus celulares, os computadores atuais usam essas técnicas DVS, DFS. Então, o que é a ideia? Nós podemos ver aqui que quando nós não usamos essa técnica DVS, né, nossos processadores normalmente têm um perfil de utilização que é como esse. Né? Nós temos, ele está ativado, está aguardando, ativado, está aguardando. Né? Se vocês pensam, o seu processador que você usa no seu laptop ou já no seu celular pode usar milhares de operações por segundo. Então, quando vocês digitam um texto, vocês podem digitar, não sei, 100 caracteres por segundo, por minuto, né? Mas isso é muito menor do que a frequência do seu clock. Ou seja, quando vocês escrevem um texto, normalmente o processador não faz nada. Então, a ideia é de, quando não é necessário que o processador tem que rodar com uma alta frequência, com alto desempenho, que vocês reduzam a tensão limiar. Porque neste caso, quando vocês reduzem a tensão limiar, o processador é mais lento, mas para muitas tarefas, esta velocidade é totalmente suficiente. Pensa, quando vocês realmente precisam o desempenho máximo do seu processador. Isso é quando vocês fazem uma conversão de vídeo, se você faz um jogo, mas normalmente vocês escrevem texto, vocês fazem alguns cálculos, não, vocês programam, mas quase todas as tarefas não chegam ao alto desempenho. Okay? Então, os sistemas operacionais podem determinar se o seu processador precisa de alto desempenho ou não. Independente disso, é possível de de reduzir a frequência e a tensão de alimentação. E aqui também é interessante. A transição entre esses estados de alto desempenho e baixo desempenho é muito rápido. São microsegundos. Para o processador, na verdade, é muito tempo, mas para nós seres humanos, nós não percebemos essas diferenças. Microsegundos é muito rápido. E nós podemos salvar muito energia. Né? Então, tem vários nomes, então Speedstep do Intel, PowerNow do AMD, Transmeter, que já foi fechado, tinha um nome longo. E aqui vocês podem ver um exemplo, né? Um DVS com Transmeter long run. Então, né, o processador pode entrar vários modos. Então, né, tem um modo com 300, então tem uma frequência de 300 MHz, uma tensão alimentação de 0,8 volts, ou ele tinha um modo máximo com 1 GHz e tensão máxima. E o processador tem a opção de pular entre esses estados. Então, ele pode ficar aqui. Quando o sistema operacional fala, olha, não precisamos muito desempenho, ele pode pular para cá, depois ele volta para cá. Né? Isso depende somente da utilização do processador. Bom, uma outra técnica é trabalhar com várias tensões de alimentação. Né? Então, isso também é muito comum, né, que vocês olham quais tipos de blocos você tem. Então, nós temos memória, nós temos a lógica, e nós sabemos que eles podem usar uma tensão limiar diferente, porque eles podem ser mais rápido ou podem ser mais lento. Então, por exemplo, a memória pode ser mais, ou precisa uma tensão alimentação maior, mas porque a memória, nesse caso, é realmente o componente que gasta mais, precisa mais desempenho, e a lógica pode ser utilizada com uma tensão de alimentação menor. Então, é possível aqui
gerar voltage islands que usam tensão de uma alimentação diferente. Então, claramente, eles têm também um desempenho diferente, mas se esse desempenho não é necessário, podemos salvar energia. Quais são os problemas desta técnica de multi-VDD? Então, primeiro, você tem que pensar como você pode particionar seu circuito. Então, quais blocos, quais módulos usam quais tensores. E, claramente, é uma técnica que funciona melhor se vocês olham nas hierarquias físicas e lógicas dos seus projetos. Claramente, você tem que olhar, selecionar a tensão e alimentação mais adequado. Então, você tem que garantir o desempenho, mas, no outro lado, você quer usar um VDD muito pequeno para reduzir o consumo tanto que é possível. Esse é um problema mais grave, porque, como nós usamos tensores de alimentação diferente, será necessário usar level shifters. Esses level shifters garantem que um circuito com uma baixa tensão de alimentação pode, então, com uma baixa tensão de alimentação, pode também controlar um circuito com uma alta tensão de alimentação. Pensam, por quê? Então, isso também aumenta o atraso e você precisa desse level shifter. Então, a implementação física também é importante. Então, tem que ver como adicionar estes multi-VDDs. E também é muito importante a verificação do tempo. Não é trivial se vocês usam VDDs diferentes. Então, você precisa um fluxo de projeto adequado para considerar que vocês têm tensores de alimentação diferentes. Então, aqui temos um fluxo. Então, primeiro nós determinamos quais blocos podem rodar com quais VDDs. Depois fazemos a síntese considerando esses VDDs diferentes. Nós geramos um novo floor plan, onde nós definimos onde nós temos os VDDs. Nós localizamos as portas. Nós fazemos o clock tree. Depois o rodeamento e, no fim, como já falei, muito importante, nós verificamos a temporização para garantir que o desempenho do circuito é adequado. E, finalmente, tem uma técnica num nível muito mais alto, mas que também pode ser muito efetiva, que é a programação. Por exemplo, aqui nós podemos ver que circuitos, algoritmos, podem gerar um consumo diferente. Então, nós temos aqui 3 algoritmos que fazem a mesma coisa. Eles fazem a organização dos dados. Mas, dependente do algoritmos, nós temos uma utilização diferente das nossas unidades, aqui, por exemplo, de um processador. Então, podemos ver aqui o bubble sort tem uma utilização alta dos registradores, do pipeline, das unidades funcionais, enquanto que os quicksort precisam muito menos dos registradores, pipeline e mais. Então, mesmo que os 3 algoritmos façam a mesma coisa, o consumo é diferente. Então, já no nível mais alto é possível fazer essas optimizações. O problema é que na fase de programação é difícil prever qual algoritmo precisa mais energia. Então, isso exige modelagem muito adequada. E com isso chegamos no quiz final dessa matéria, do Low Power. Bom, primeiro, o que significa Dual VDH? Isso significa que nós aplicamos tensores de alimentação diferentes, ou isso significa que nós dinamicamente mudamos o tamanho limiar dos transistores, ou significa que nós aplicamos dispositivos com tensão limiar diferente, ou Dual VDH significa que nós dinamicamente mudamos a frequência do clock. A próxima pergunta é: o que os sleep transistores estão explorando? Eles estão explorando que o consumo dinâmico depende da tensão de alimentação, ou eles estão explorando que o vazamento tipo substrate leakage está reduzindo exponencialmente com o número dos dispositivos desligados em um caminho, ou o vazamento depende da atividade, ou
o consumo depende da carga capacitiva. Bom, então as respostas estão aqui. Então, dúvida de área claramente significa a aplicação de dispositivos com tensão limiar diferente. E os deep transitores estão explorando que o vazamento tipo subthreshold se reduz exponencialmente com o número de dispositivos desligados.